A paz do Senhor, povo de Deus, seja muito bem-vindo ao programa EBD Jovem. Eu sou o evangelista André Eduardo e mais uma vez nós vamos estudar a palavra do Senhor, seguindo esta lição que tem sido uma bênção para a nossa classe de jovens em todo o Brasil, editada pela CPAD, através do pastor Valmir Nascimento. Hoje a nossa lição será uma lição que trará uma história que com certeza você vai rememorar as suas lições da classe infantil, mas antes, deixa eu apresentar meus irmãos e minha irmã que está aqui, irmã Edileuza, mais uma vez, nossa comentarista firme e forte aqui na bancada. Amém. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, Glória pastores. E estamos aqui mais uma vez para comentar a lição 9, que com certeza Deus tem uma mensagem ao seu coração, jovem. Nós vamos aprender com o jovem Sansão como buscar de Deus a força e evitar as fraquezas cometidas por ele. Muito bem. E o pastor Cristiano Júnior, mais uma vez aqui conosco. Meu amigo pastor André, a paz do Senhor, irmã Edileuza. Que Deus abençoe a cada um daqueles que nos assistem, seja professor, seja aluno, e que nós possamos aprender, né? Seja com as virtudes, seja com as falhas do nosso irmão Sansão. Muito bem. E é justamente esse o tema da nossa lição de número 9, que tem como título Sansão, a força e a fraqueza de um jovem. Pastor Cristiano, o texto principal. Depois teve esta mulher um filho e chamou o seu nome Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Juízes 13, versículo 24. Resumo da lição. Por mais que Deus use alguém de forma extraordinária, a natureza humana ainda carrega fragilidades. Muito bem. E os objetivos, como de costume, são 3, que passa pelos seguintes verbos: compreender, apresentar e reconhecer. Compreender o contexto da servidão de Israel aos filisteus e o anúncio do libertador. Apresentar o episódio do nascimento de Sansão. Reconhecer as fraquezas do jovem Sansão. Nós vamos estudar essa lição maravilhosa com a sua companhia neste momento. E nós já convidamos você a estar sempre participando aqui dos nossos vídeos, pois essa interação torna a nossa aula e o nosso conteúdo aqui enriquecedor. Vamos orar para poder iniciar o nosso estudo. Senhor nosso Deus, Pai de toda bondade, amor e misericórdia, nós amamos a Tua presença, nós amamos a Tua palavra e amamos, ó Pai, poder ser instruídos, balanceados, Senhor Jesus, aperfeiçoados por esta palavra. Mais uma vez, Espírito Santo, guia os nossos corações, guia as nossas palavras, encontra a guarida, Pai, no coração deste professor e aluno que está com tanto esmero, se preparando para dar aula. Senhor, que se cumpra nele a Tua promessa de Mateus 6,33, que ele busque sempre a justiça do reino de Deus, busque o reino de Deus e que as demais coisas estejam sempre presentes na vida dele e dela. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Meus amados, temos tido ao longo desse trimestre lições extraordinárias, né, acerca de personagens bíblicos que muitas vezes passam batidos nas nossas aulas de EBD, nas nossas pregações. Gostamos muito de aprender com Eude, Sangar, Otiniel, homens que exerceram grandes papéis na história. Como não falar de Débora, Baraque, Jael? Isso é maravilhoso. Estamos agora diante de um relato que vai quebrar um pouco o ciclo. Ao longo de toda essa lição nós vimos um padrão. E você vai ver que nesta lição esse padrão vai mudar. Mas ainda assim, lições preciosas nós vamos trazer para os nossos corações. No tópico de número 1, a servidão de Israel aos filisteus e o anúncio do libertador. Queridos, veja bem, após a morte de Jefté, surgiram 3 juízes que são enquadrados na categoria menores, não pela sua expressão, mas pelos relatos bíblicos que de fato são bem curtos, ali a partir de Juízes capítulo 12. São eles Ebzan, Elon e Abdon. Agora, no subtópico 1, irmã Edileuza, nós começamos a ver como esse padrão, que ao longo dessas 8 lições que estudamos, começa a mudar.
justamente no subtópico 1, que tem como título Acostumando-se com a Servidão. Aqui nós temos o verbo no gerúndio, né, que é como se estivesse acontecendo, a continuidade. E nós vemos aqui, nesse contexto, Jefté já havia morrido, já passaram 3 juízes significativos para o povo, e o povo agora estava acostumado à escravidão. E nesse contexto, 40 anos é uma geração. E a geração já havia, os filisteus já haviam consolidado ali a tomada do povo, e o povo já servia como se houvesse aquele fosse normal. E é um grande perigo aqui que nós vemos. E eu já começo fazendo a aplicação para o jovem, porque aqui a escravidão aqui era dos filisteus. E às vezes eu trago para a igreja, para o jovem, muitas das vezes nós nos acostumamos com alguns pecados, alguns delitos, algo que vai ficando natural. Os pecados de estimação. Os pecados de estimação que não queremos expulsá-los, que não queremos deixá-los. E aqui chegou no ápice para o povo de Deus. Foram 40 anos, uma geração. E agora o povo já estava sujeito aos filisteus. Os filisteus agora eram a potência, os filisteus eram que determinavam. E nesse contexto, também outra coisa que nós percebemos, que há um silêncio espiritual. Nos contextos anteriores, nós víamos, pastores, o povo clamando a Deus por socorro, buscando arrependimento. Nós vemos em Jefté, no primeiro momento, meio que só aquele remorso, mas depois eles voltam para o Senhor com o coração quebrantado. Mas aqui, na questão de Sansão, nesse juiz que vai se levantar, nós vemos um povo que aprendeu a conviver com o inimigo, baixou as armas de guerra, e há um perigo, crentes, servos de Deus, quando nós baixamos as nossas armas espirituais, porque nós ficamos à mercê do inimigo. E aqui o povo havia se acomodado, havia uma rendição interna, e os filisteus se levantavam com força, oprimindo o povo de Deus. Não era apenas politicamente, não era apenas na cultura, mas pior, era espiritual. O povo já havia-se, como nós dissemos na lição anterior, apostatado-se da fé, deixado de lado o seu culto ao Senhor. E ali não havia lamento, não havia súplica por libertação. Olha que perigo que estava aqui esse contexto. Por isso que é uma das lições assim tão importante e tão, eu digo assim, tão presente, tão contemporânea. Se a gente não ter cuidado, nós podemos estar agindo como o povo de Israel nesse contexto. Então, aqui, nós vemos que, nesse sentido, o estado mais trágico da servidão é quando nós tornamos escravos sem perceber. E aqui o povo já havia tomado esse estado de servidão e não acomodava mais o inimigo. O inimigo já não... estavam, vamos dizer assim, anestesiados, que não tinham reação para buscar a Deus, para se posicionar, para entrar no campo de batalha. Então, eles haviam se rendido, literalmente, ao inimigo. Aqui, o comentarista, Valmir Nascimento, ele foi bem pertinente quando ele coloca no livro, comentário, quando ele diz assim, olha, quando a igreja fica acomodada, ela silencia-se cada vez mais. E olha o perigo, quando nós perdemos o senso crítico diante do pecado e da opressão espiritual. E isso foi o que aconteceu com o povo de Israel. E isso vive dominada sem buscar de Deus essa libertação. Então, nós vemos isso claramente nesse ponto, acostumando-se com a servidão. Perfeito, irmã Edileuza. E concatenando essa quebra de padrões aqui no livro de Juízes, a partir do capítulo de número 13, nós vamos ver também que, diferente dos outros períodos aqui relatados dos juízes,
o juiz agora, o libertador agora vai ser escolhido antes mesmo, né, do seu nascimento, e o seu anúncio, o anúncio do seu ministério vai ser anunciado antes mesmo de efetivamente começar. É o caso, isso quebra um padrão que nós estávamos vendo como era Jefté, Gideão, Eude, Sangar, que eram homens adultos, Sim. já prontos para exercerem, né, exatamente esse papel de liderança. Sansão não. E aí no subtópico 2, que tem como título O Anjo Anuncia o Libertador, nós temos a clara quebra deste padrão. Israel estava tão acomodada no pecado, e aqui eu abro um parêntese para dizer que o pecado, ele é mortal. Ou você trata ele realmente como algo mortal, algo que tem que ser combatido, ou ele vai nos matar. Porque o salário do pecado é a morte. Não há possibilidade de haver uma convivência pacífica, uma convivência passiva com o pecado. E em razão disso, veja que Israel viveu ciclos, né? É aquele espiral decrescente. Sim. Arrependia-se, mas voltava e cada vez piorava, até que chega um momento que eles encontram-se ali no substrato mais profundo e lamacento do pecado, que é quando não se dão conta mais de que estão em pecado. E aí, no meio disso tudo, o Deus que levanta homens através e a partir do clamor e da ação de arrependimento de Israel, também é o Deus que, ainda que Israel esteja ali vendada pelas cegas amarras do pecado, o Senhor não abre mão daquilo que ele tem como sua propriedade, e isso se relaciona também, queridos professores e alunos, com o que João escreveu no capítulo de número 15, verso de número 22, que diz, não, ou melhor, verso de número 16, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi primeiro e vos nomeei para que vades e deis frutos. Nós sabemos, e esta é uma importante aplicação, professor, que você pode trazer para a sua lição, inclusive citando o plano de redenção de Deus para a humanidade. Não somos nós que escolhemos a Cristo. Não somos nós que escolhemos servir a Ele. Foi a sua graça poderosa, sua graça imerecida, que ainda que estivéssemos vendados pelo pecado, ou como Paulo cita para Tito, estávamos ali vivendo as amarras do pecado, invejosos, irancudos, mas veio sobre nós a graça do Senhor. E é o que está acontecendo aqui com Israel. Então veja como tudo, de uma maneira direta ou indireta, aponta para o plano redentor de Deus. Ainda que Israel estivesse aqui perdida no pecado, acostumada com ele, Deus não abriu mão e anuncia o libertador. Israel veria, através do ventre de uma mulher estéril, nascer aquele que seria um nazireu, uma pessoa separada para um ofício glorioso e um propósito glorioso na presença do Senhor. Então entenda que o anjo anunciando o libertador é esta expressão também da graça, essa expressão também de Deus indo atrás, de Deus querendo trazer Israel para a liberdade, para o propósito e para a santidade. E como falei, pastor Cristiano, o subtópico 3 tem justamente esse título, um nazireu de Deus. Vai ser esta ferramenta que Deus vai usar para começar a mudança desse ciclo em Israel. Perfeito. Deus não só escolhe quem será o personagem dessa libertação, como também define princípios que esse personagem vai ter que seguir. E esse princípio passa pelo nazireado. E aqui eu quero começar falando nesse terceiro subtópico sobre as principais características e regras para explicar o que é de fato o nazireado. Primeiro, ele tem um caráter voluntário e temporário. Qualquer pessoa, homem ou mulher, poderiam fazer o voto por livre vontade e geralmente tinham um período determinado, dias ou meses, mas nós temos o caráter de exceção. Sansão, Samuel, João Batista são exemplos disso. Abstenção total do fruto da videira, não podia beber vinho ou bebida forte ou vinagre de vinho, não poderia cortar o cabelo, nenhuma navalha poderia passar pela sua cabeça. E também nós temos a questão da pureza ritual extrema, o nazireu não podia se aproximar de nenhum cadáver, mesmo que fosse pai, mãe,
irmão ou irmã. Parece que eu estou listando todos os erros de Sansão, mas na verdade eu estou listando apenas aquilo que ele não poderia fazer, na verdade. O nosso comentarista, pastor Valmir, ele vai falar no final do subtópico que a lei, ela estabelecia todos os dias do nazireado um padrão de santidade ao Senhor. E ele vai dizer que esse princípio ecoa para a nova aliança. Isso é, professor, você pode trabalhar, e eu recomendo, 2 pontos nesse subtópico. Primeiro, em como os princípios estabelecidos dentro do nazireado atravessa-se para a nova geração ou para a nova aliança no que se diz respeito à santidade, de como nós devemos buscar a santidade ao Senhor. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 14 a 16, diz: como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos desejos que vocês tinham quando viviam na ignorância, mas, assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Primeiro ponto, santidade ao Senhor, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Mas existe algo muito poderoso aqui, nesse terceiro subtópico, e é preciso falar. No meio do subtópico, é tratado como o fato de o anjo trazer uma mensagem à mãe de Sansão, em como este bebê, que para a linguagem desta nova ordem é simplesmente um feto, a importância que Deus dá. E aí o comentarista vai falar que esse enredo ressalta o valor da vida intrauterina e de como o aborto é antiético e antibíblico. Professor, dê ênfase a isso, porque os nossos jovens estão sendo bombardeados dia após dia a aceitarem goela abaixo, sim, em normalizar o aborto. E aqui eu preciso abrir um leque sobre essa questão. Lucas 1, versículo 41 diz: e aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Para a linguagem do movimento pro aborto, Jesus, estando no ventre de Maria, não sendo fechado nem sequer um mês, dias, semanas ou dias, podemos falar assim, ele, e perdoe-me pela expressão que é usada pelo movimento pro aborto, era um carocinho. Esse carocinho fez João Batista, com 6 meses de gestação, saltar na barriga de Isabel. Isabel foi cheia do Espírito Santo, porque Jesus estava no ventre de Maria. Agora, queres me dizer que não há valor de vida nesta vida que está sendo gerada? Em Êxodo 20, versículo 13, está escrito: não matarás. E quando nós olhamos para a raiz da palavra, para a etimologia, hatzark, ali é assassinarás. Não assassinarás, não cometerás violência voluntária. O aborto é um assassinato. Provérbios 6, 16, versículos 16 e 17. Há 6 coisas que o Senhor odeia: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. É uma delas. Professor, não recue. Né? É preciso falar isso. Não recue. Não se intimide. Não tenha receio de falar a verdade. O aborto, independentemente da circunstância em que queiram empurrar e colocar como aceitável, é antiético, é um assassinato, é antibíblico. O Senhor Jesus encheu a mãe de João Batista. João Batista não estava ainda no colo de Isabel. Ele ainda era só, como diz o movimento, um feto. Jesus era só um feto. E trago aqui um número alarmante. Estima-se que 200 mil abortos são realizados todos os dias. Nos Estados Unidos, a vida era protegida a partir do 6º mês de vida. Hoje é permitido o aborto até o 6º mês de vida, de gestação. Em países como Canadá e Coreia do Sul não há limite. Atingiu-se a 40ª semana, a criança está formada, pronta para nascer.
por livre e espontânea vontade. Se a mulher quiser abortar, ela pode abortar. Nós, enquanto cristãos, devemos combater isso veementemente. Perfeito, pastor Cristiano. De fato, esta é uma guerra que nós não podemos negligenciar o combate. E fique atento, porque as pessoas que decidirão sobre esse tema estão nesse exato momento pedindo votos para a eleição que vai acontecer em outubro. Que tenhamos um pensamento consciente acerca de quem escolheremos para decidir temas como esse. Reitero o que o pastor Cristiano disse: o aborto é antiético, é antibíblico, é um assassinato de vidas inocentes. Nesse tópico de número 1, nós podemos extrair lições extraordinárias, e quero concluir ainda citando uma frase do pastor, uma frase que está aqui no nosso livro de apoio, do pastor Marcelino César. Quantas mulheres de lá poderiam ser a mãe de um libertador? Porém, Deus está decidido a não procurar quem possa oferecer coisas lógicas, palpáveis, detectáveis, para dar-lhes o favor do que se pretende. Buscará entre todas aquela que nada tem de concreto, quem sabe um ventre estéril para gerar um escolhido. Já diria os relatos do livro, do grande livro best-seller Heróis da Fé, de Orlando Boyer: ventres estéreis geram grandes homens e mulheres de Deus sobre a face da terra. Veja que apesar do ciclo aqui ter de alguma maneira mudado, não é, meus irmãos, nós percebemos ainda alguns princípios. Deus usando aquilo que era desprezável como uma mulher estéril, Deus mostrando o seu grande amor, e ele sim continuou fiel à aliança, né, irmã de Leusa? Isso. Enquanto Israel se acostumou com a quebra da aliança, Deus permaneceu fiel. E é por isso que o Senhor levanta este nazireu, ainda que Israel não estivesse clamando. Então, nesse tópico, há importantes ensinamentos, professor, que você deve trazer à sua aula, e não deixe de tocar nesses assuntos. Afinal, você foi constituído por Deus para, nesse lugar, ser um atalaia do Senhor Jesus. No tópico de número 2, vamos falar sobre o nascimento de Sansão. Não saia daí, porque é bem rapidinho o nosso intervalo. Voltamos para o nosso querido programa EBD Jovem, e eu quero convidar você a comentar aquilo que Deus mais falou ao seu coração até aqui. Nós vamos no tópico de número 2 falar sobre o nascimento de Sansão. Você já aprendeu no tópico de número 1 que os padrões aqui do livro de Juízes são alterados. Entretanto, Deus ainda continua demonstrando a sua fidelidade à aliança estabelecida com Israel. E aí, irmã Edileuza, nesse primeiro tópico do tópico 2, esse subtópico primeiro, o zelo do pai, nós vemos em Manoá um homem que realmente tem um zelo por aquilo que Deus manda fazer. Verdade, nós olhando esse contexto, nós vemos como Deus prepara a chegada de Sansão. Prepara, é um inesperado porque a mamãe é estéril, mas Deus havia feito ali, estabelecido alguns princípios, tinha ministrado sobre eles, e nós vemos a questão do zelo, a preocupação do pai. Ele, após o anjo aparecer e ali falar que viria o filho e que nasceria, estabelecido ali, nós vemos agora o pai, ele com uma preocupação. Ele, como é que eu vou educar esse menino, já que Deus nos deu, vamos pegar aqui, conjecturar, Deus nos deu este presente, porque eles não tinham filhos. Então, Deus havia dado este presente e eles perguntaram ao Senhor. Olha aqui em Juízes 13, nós vemos aqui o versículo 8. Então Manoá orou instantaneamente ao Senhor: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Olha a preocupação desse pai. Esse pai não preocupou no varão de guerra que ele iria, no valente que ele iria se tornar, porque ele sabia que Deus havia preparado já o filho para um propósito grande.
mas ele não se preocupa, ele pergunta ao Senhor qual é a preocupação aqui dele, é espiritual, não é física, não é como ele vai se tornar profissionalmente, não é como ele vai se estabelecer ali em Israel. E nós vemos isso trazendo para a aplicação pessoal dos nossos dias. Eu falo como mãe, né, que tenho 3 filhos, e eu olho para essa história e aprendo, né, que há muitos pais, ou que às vezes nós nos pegamos na nossa correria de presentear ou nos preocupar com que profissão, que curso fará, como ele vai ser, mas aqui a preocupação que nós pais, nós mães, devemos ter aquele lá de Provérbios 22 e o versículo 6, de instruir a criança no caminho que ele deve andar. É a preocupação de ensinar na palavra do Senhor, é a preocupação de instruí-lo. E isso quem nos dá nosso referencial, a Bíblia e o Espírito Santo que nos ilumine. Então, o tópico é bem interessante porque é o zelo. Então, Manoar, que é o pai de Sansão aqui, ele nos deixa esse grande ensinamento que devemos proporcionar aos nossos filhos ou direcionar aos nossos filhos ao caminho da obediência a Deus. E ele deixa essa grande lição aqui nesse tópico. Essa pergunta é: como eu devo cumprir, Senhor? E aí o Senhor vai prescrever ali, vai descrever o direcionamento que ele deveria. E ele foi um pai assim, dentro desses critérios, ele foi um pai, dentro do que o Senhor prescreveu, ele foi um pai excelente, ele designou, ele buscou, ele ensinou o seu filho no caminho do Senhor. Ele não ficou com essa nota baixa. A nota baixa não vai para o pai de Sansão, Manoar. Aí nós vamos ver para quem que vai a nota baixa aqui. É isso mesmo, professora. Nós vamos daqui a pouco fazer a avaliação desse aluno, né? Desse Sansão. E, queridos, a nossa lição ainda traz no subtópico 2 justamente o nascimento de Sansão, mas eu quero também destacar como Manoar, ele e a sua esposa sabem reverenciar a presença de Deus, né? Esse anjo do Senhor que estava anunciando. Aqui no capítulo de número 13, nós podemos ver Manoar tentando reter o anjo. Sim. No verso de número 18, pergunta o seu nome. No verso de número 16 e no verso de número 15, Manoar fala exatamente isso. Fique conosco para que te preparemos um cabrito. Ou seja, Manoar queria recepcionar bem esta presença. Obviamente o anjo do Senhor não queria para si esses sacrifícios, mas recomenda o sacrifício ao Senhor. Mas tudo isso digo para mostrar que o nascimento de Sansão é num contexto familiar onde há pais Sim. que reconhecem e valorizam a presença de Deus. E isso é maravilhoso, porque nem todos os filhos, os jovens, têm essa condição hoje, né? Tem essa condição hoje. Mas se você não nasceu neste lar cristão, não teve essa oportunidade, este privilégio, mas você está servindo ao Senhor, é você que vai ser como Manoar, esse pai que prepara o ambiente, esse sacerdote no seu lar. Você, mulher, essa adjuntora, intercessora, esta mulher cheia do Espírito Santo que vai criar um ambiente propício para que seus filhos já cresçam sabendo valorizar e honrar a presença de Deus. E assim, pastor Cristiano, nasce Sansão. A Bíblia é muito clara ao dizer que assim que esse momento, né, de visitação de Manoar e da sua esposa passa, a Bíblia fala no verso 24 do capítulo 13 de Juízes: depois teve esta mulher um filho, chamou o seu nome Sansão, o menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito o começou a impelir. Desde cedo, este menino já era cheio e dotado ali do Espírito Santo, justamente, pastor Cristiano, porque ele é um herói, né? Nós vemos a força nele, e esse é o título do subtópico 3, um herói forte, mas ao mesmo tempo é um herói fraco. Como que é essa ambiguidade, pastor? Essa ambiguidade, ela vem
na parte da força vindo de Deus, mas a fraqueza certamente fica em toda a sua completude por parte de Sansão. Sansão, como bem diz o comentarista, tinha todos os elementos para ser um herói exemplar, e lá no meio ele vai dizer, todavia, ele não aproveitou tudo isso. Então, primeiro princípio, primeiro aprendizado a se extrair aqui, professor, é alertar os nossos jovens das oportunidades que eles estão tendo, né? Nem todos conseguem aproveitar todas as oportunidades que possuem. Só o fato de sermos agraciados e alcançados pelo Senhor já é uma grande oportunidade. E quantos jovens não estão desperdiçando isso? Quantos não estão deixando o caminho do Senhor? Em Efésios 5, versículo 15 e 16 diz, portanto, vejam prudentemente como vocês andam, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. É necessário remir o tempo, é necessário aproveitar a oportunidade que se tem. Nós acabamos de passar por um congresso de jovens. Sim. Há jovens que não fazem caso desta oportunidade, não é? Então, que você possa entender, jovem que nos assiste, que você possa entender, professor, e repassar esse princípio aos nossos jovens, de que cada dia, ainda mais na mocidade, é uma oportunidade de se fazer algo. Assim como Sansão, que era forte, há para os jovens uma palavra, vós sois fortes, vocês são fortes, e não é senão para outra coisa, para servir ao Senhor. A força que Deus coloca em nós é para obedecer ao Senhor. O comentarista pastor Valmina vai dizer, Sansão possuía uma imensa força física, porém, ele tinha um caráter muito frágil. Provérbios 28, 26 diz, o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente se salvará. O que nós temos que entender aqui é, por mais que Sansão fosse agraciado por Deus, tivesse um propósito, um chamado, um dom, uma dádiva, ainda assim é possível se desviar. É possível falhar se não vigiar. Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, e aqui nós podemos pontuar como a força de Sansão. Mas a carne é fraca, o caráter de Sansão era fraco. E lá no final do subtópico, ele tem uma frase muito interessante. Deus usaria Sansão não por causa de sua fé, e muito menos por sua moralidade, mas por causa da promessa de Deus ao seu povo. Isso é, a glória não era de Sansão, não era por obras, como bem disse Paulo a Tito, no capítulo 3, versículo 5, não por obras que tenham sido realizadas, mas pela sua misericórdia. Em 2 Coríntios 4, 7 diz, temos, porém, esse tesouro como em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Jovem, professor, não importa o que você alcance, não importa o que você conquiste, a glória sempre será de Deus. Eu penso que a maior fraqueza de Sansão foi o não reconhecimento de que tudo aquilo que ele possuía não era dele, era de Deus. Tanto que lá na frente, em um determinado momento, ele se levanta pensando possuir ainda. Por que ele pensa possuir? Porque ele tem um senso de propriedade. É meu. E isso não pode acontecer, ainda mais na obra de Deus. Não importa o cargo que você tenha, viu, professor? Não importa para aquilo que Deus te chamou, viu, jovem? Não importa aquilo que você conquiste. Saiba, a glória sempre será de Deus. Amém. Muito bem, pastor Cristiano. E esse relato da fraqueza de Sansão é importante também para nós verificarmos como a atividade, a ação, nunca vai substituir a devoção. Sim. Não importa, veja que Sansão fazia muito, tinha ali seus feitos extraordinários, mas sua devoção e seu caráter apresentavam fragilidades. Essa mesma fraqueza, fragilidade no caráter, ela também vai ser dita por Jesus nos seus ensinamentos, quando declara, olha, naquele grande dia, muitos vão dizer, em teu nome nós expulsamos demônio, curamos enfermos, em teu nome, contextualizando, pregamos, a gente deu aula, evangelizamos, mas
Se a ação não vier acompanhada de devoção, a resposta final vai ser: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Sansão, né, pastor Cristiano, consegue nos trazer essa dimensão de que não importa quanto façamos, se o propósito não estiver alinhado com a nossa conduta, de nada vale. Certamente. E esse conto tem enganado a muitos. Que os nossos jovens... É interessante. O ser humano, ele é terrível. Eu tenho que abrir aqui o meu coração. Jovem, não se sinta solitário, tá? Nessa caminhada. As guerras são para todos. Eu me recordo da primeira vez que eu orei um determinado período, eu levantei, eu pensei, se eu não for crente, ninguém mais é. Naquele momento, eu me levantei pior do que quando eu me ajoelhei. Por quê? Eu me ajoelhei humilhado, prostrado, mas eu levantei com o coração orgulhoso. No exato momento, o Espírito Santo me pegou e me fez ajoelhar de novo. E aí eu chorei outro tanto, pensando, eu não sou nada, eu sou pó e cinza. Que você possa ter esse entendimento, jovem. Quanto mais você faz para Deus, mais você vai precisar dele. É isso mesmo, pastor, perfeito. Nós vamos para um breve intervalo e no tópico de número 3 nós falaremos sobre as fraquezas desse jovem chamado Sansão. A irmã Edileuza vai dar a nota para esse aluno. Vamos juntos. E daqui a pouco nós voltamos. Voltamos para o terceiro e último bloco aqui da nossa lição. Tenho certeza que Deus tem falado muito com você acerca da vida de Sansão. E no tópico de número 3, iremos falar justamente sobre as fraquezas desse jovem Sansão, trazendo um paralelo também para você, professor, trazer importantes aplicações para a sua aula. No primeiro momento, irmã Edileuza, no subtópico 1, nós vemos um jovem, um homem, chamado por Deus, né, mas movido pelo desejo, né? Justamente esse é o tema do tópico. É bem interessante, porque aqui nós começamos a ver as fraquezas, né, do Sansão, do nosso aluno Sansão, nosso aluno Sansão. Porque é movido pelo desejo. Primeiro, problema. O Senhor havia levantado, o Senhor havia preparado a família perfeita, havia sido instruído. E agora o povo, né, estava ali sobre a servidão dos filisteus. E Sansão, ele vai olhar para uma filisteia, né? E aqui o contexto nós vemos, Juízes 14:3. O pai quer fazer o casamento, o pai sabe quem seria a jovem adequada para ele, porque nós já falamos também aqui, você professor, você jovem que tem nos acompanhado, sabe os princípios que era um dos princípios que Deus havia estabelecido para não tomar esposa do povo daquela terra. E olha o que Sansão vai fazer. A primeira coisa é que ele se atrai por uma filisteia de Tima. E aí ele fala para o pai que é aquela que ele quer. Ele é movido pelo desejo, olha o perigo, né? O homem que foi instituído para libertar o povo, ele casa com o inimigo. Olha que paradoxo, né? Ele tinha que combater contra o povo, ele vai lá, casa, faz-se aliança com o inimigo. Isso é muito assim, preocupante, porque existem muitos jovens que falam assim, não tem problema, eu estou no controle de tudo, pastor, não, eu vou começar um relacionamento, nós já falamos sobre relacionamento, e aqui, depois, ela aceita Jesus, ela traz, não, e ela começa esse relacionamento com o inimigo, que é a filisteia, lá em Juízes 14:3, e ele vai até lá, né, em Tima, e fica encantado por esta filisteia. Não busca a aprovação de Deus, até porque Deus jamais aprovaria, né? Não consulta ao Senhor antes de tomar essa decisão, e ele vai pelo seu próprio desejo.
há um perigo quando nós olhamos a nossa vida e buscamos pelo desejo. Olha, Provérbio 31:30 diz assim: enganosa é a graça. Sabe aquele que é belo, é encantador, e a vaidade, a enganosa é a graça e a vaidade, a formosura, ou seja, a engano, aquilo que nos atrai. Tenha cuidado, jovem, porque os nossos olhos, Mateus 6:22 fala assim: os nossos olhos for mal, todo o nosso corpo vai ser mal. Então, assim, Sansão não buscou o direcionamento de Deus, olhou para o inimigo, achou o inimigo a maior belezura, fez logo, quis se apoderar e casar, ali fazer aquela aliança. Então, ele foi movido pelo desejo, e esse desejo, nós vamos ver que é o início da sua decadência, que ele vai começar a desencadear, a transgredir, como diz o pastor Cristiano, tudo aquilo que Deus havia dito para ele não fazer. É como se você ensinasse e aí ele fosse aquele filho, fizesse tudo aquilo que você ensinou, ele não fizesse. E assim que o jovem Sansão, ele começa. Essas escolhas, o comentarista Valmir, ele faz aqui, Sansão fora chamado para iniciar a libertação em Israel, e ele começa fazendo essa aliança com a Filisteia, e integra-se a essas alianças, e aí nós vemos que a força que era para ele impelir contra o inimigo, ele deita-se com o inimigo, e as forças, literalmente, ele não tem força para combater. E aqui é como se fosse uma brincadeira, é como se ele estivesse brincando, como o pastor Cristiano relatou há pouco. Eu tenho o poder, eu tenho o controle, eu sei o momento certo de reagir, porque Deus está comigo, Ele se apodera, eu já fui contra, já tive grande conquista. E jovem, tenha cuidado, é o Senhor que nos mantém de pé. O Espírito Santo é que nos ajuda a cada dia. Busque dele o discernimento nas tomadas de decisões. Não busca pelo teu próprio coração, porque o nosso coração, ele é enganoso. Então eu deixo esta palavra para você, aqui dentro desse tópico, movido pelo desejo. Muito bem, irmã Edileuza. E aí no subtópico 2, nós vemos a quebra do preceito, a quebra ao preceito do nazireado. E aí entenda que este Sansão fazia grandes feitos, conquistava e lutava contra grandes exércitos, mas tinha uma dificuldade. A sua maior guerra não estava contra os filisteus, mas sim contra os desejos internos que havia dentro de si. E em razão disso, a partir do capítulo de número 14, nós começamos a ver esse declínio de Sansão. Primeiro, a questão do seu casamento, como a irmã Edileuza bem frisou, mas também porque enquanto Sansão, juntamente com seu pai e sua mãe, estão em Tímina, chega-se um leão, e a Bíblia é muito clara ao dizer no verso de número 6, então o Espírito do Senhor se apossou dele quem? Sansão, tão possantemente que o fendeu de alto a baixo como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a sua mãe e nem ao seu pai deu a saber o que tinha feito. Olha só isso. Sansão está com seu pai e sua mãe. Um leão vem bramando para atacá-los e o Espírito do Senhor lhe dá força para parti-lo ao meio. Veja que Deus é quem concedeu essa vitória. Se não fosse este dom de Deus sobre Sansão, Sansão talvez teria morrido, seus pais teriam morrido, teriam sido feridos. Agora o problema é que depois que isto acontece, a Bíblia fala no verso de número 8 do capítulo 14 de Juízes, que depois de alguns dias voltou ele para a tomar e apartando-se do caminho, foi ver o corpo do leão morto. E eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. Por qual razão este Sansão sai do caminho e vai ao encontro do desejo do olhar, da pequena concessão? Veja que aqui, de maneira figurada, mas de maneira muito clara, é assim que o pecado funciona. Ele nos tira do caminho, nos leva para ver, para dar vazão a um desejo, e nesse ir, nesse olhar,
a gente acaba tocando, a gente acaba sentindo e acaba pecando contra o Senhor. Esse foi o erro de Sansão, pois a partir desse momento, Sansão ele quebra a lei do nazireado, que estava ali descrita em Números capítulo 6, verso 6 e verso 7, porque toca em uma coisa morta. E tudo isso porque decidiu voltar ao passado de uma grande conquista, saiu do caminho e deu vazão a um desejo. Ele sabia matar um leão, ele sabia vencer grandes exércitos, mas não dominava a si próprio. E aí faço destaque do fruto, de uma das vertentes do fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio. Este é um dos melhores, um dos mais importantes atributos que o servo de Deus precisa ter, porque ao longo da nossa caminhada, muitos são os meus que vão tentar nos seduzir a sair do caminho para dar vazão a um desejo. Mas tendo o domínio próprio, você permanece no caminho e longe do pecado. O mel que Sansão tocou era o mel do pecado e era o mel da morte. Foi nesse momento que sua aliança, o nazireado, foi quebrado por esse ato de Sansão. E eu concluo trazendo também a citação de Warren Wiersbe, que disse o seguinte: quantos cristãos de hoje contaminam-se apenas para desfrutar de um pouco de mel na carcaça do leão? Talvez seja um livro popular, um filme ou uma amizade questionável. Uma coisa tão efêmera como o mel, mas foi o suficiente para Sansão abrir mão do seu voto e da sua aliança com o Senhor. Nós queremos avaliá-lo por esse ato, mas hoje fazemos muitas vezes isso, né? Abrimos mão de alianças para dar vazão por pequenas coisas, prazeres efêmeros. Olha que coisa contraditória, pastor André e mãe de Leusa. Sansão não morreu por um leão vivo, mas escolheu morrer por um leão morto. Por um cadáver. Né? Ele, e olha o poder, porque existe um poder destrutivo no pecado. É destrutivo, mas é um poder e é forte. É forte. Atlético. Matar o leão foi uma grande vitória. E o pecado transformou a grande vitória num grande fracasso. Sim. Numa tragédia para Sansão. Se não vigiarmos, se não tivermos a devida atenção, talvez consigamos vencer o leão de cada dia. Mas depois de termos vencido esse leão, podemos acabar caindo e morrendo por conta do pecado. Um cadáver. E trago até a referência, lembrando aqui de Gideão, que teve aquela grande vitória. E o que, logo após a vitória, o que ele faz? A elaboração do éfode, que se vira como um instrumento de idolatria para Israel. Então, queridos, nós precisamos estar em constante vigilância. Quando estamos em guerra, estamos vigiando. Sim. Mas quando nós vencemos, é aí que precisamos vigiar. Verdade. É quando pensamos em baixar a guarda. Foi o que aconteceu com Sansão. Teve uma grande vitória. Ele volta, e aqui me parece até mesmo uma questão de satisfação pessoal do seu ego. Deixa eu ver o leão que eu parti ao meio como um cabrito. Deixa eu ver essa grande obra que Deus fez através de mim. E aí Sansão começa, pastor Cristiano, a idolatrar os feitos do passado. Me veio à memória rei Ezequias. Ia morrer, Sim, orou. Aí o profeta volta, olha, pega mais 15 anos aí para você aproveitar. Aí ele fica tão entusiasmado, a notícia chega lá nos caldeus. Aí vem o mensageiro da Babilônia, ficamos sabendo que você foi curado. Foi. E aí, me mostra que reino agora que tu vai governar. Eu vou governar tudo isso daqui. Quando o profeta chega, o que tu mostrou? Tudo. Aí, então, tudo que tu mostrou é o que vai ser levado. Então, por meio de uma vitória, Satanás pode planejar a nossa derrota, né? Então, que tenhamos cuidado. Vigiai e orai. Olha, não é orar e vigiai. Até para orar você tem que ser vigilante. Eu não dei o testemunho aqui. Orei, mas não vigiei. É isso mesmo. E aí, pastor Cristiano, no terceiro subtópico desse tópico 3, nós vemos Sansão também um fazedor de apostas, né? Que tema pertinente, né? Não tinha nem bet nesse tempo, tigrinho não existia, mas Sansão já era dado a esses jogos de azar e apostas, né? Misericórdia, o perigo. Sansão, olha o que Sansão foi fazer.
Professor, você consegue, você pode contextualizar esse episódio e resumi-lo de uma forma bem sucinta, né? Sansão prepara um banquete e me vem à mente Salmos de número 42, verso 7. Um abismo chama outro abismo. Não satisfeito em ter pecado, em ter comido mel, no cadáver do leão, Sansão tem a brilhante ideia no seu coração pecador e já transgressor do nazireado em propor um enigma no banquete para 30 homens. Olha, eu vou propor o enigma e quem descobrir eu vou premiar. E aí o enigma nada mais era do que a revelação do seu pecado, não é? E diante da perda, porque ele perde a aposta, porque ele conta o segredo para sua esposa e sua esposa, ameaçada, acaba contando para os apostadores, para os contraversores de Sansão. Ele, para pagar a aposta, mata 30 homens para poder pagar a aposta. Um abismo vai chamando outro abismo. E aqui, professor, você consegue pontuar duas coisas que, inclusive, o pastor Valmir vai colocar ao término do subtópico. O episódio mostra o temperamento impulsivo e gosto por vingança de Sansão. Sim. Sobre isso, Provérbios 14, 29. O homem paciente prima pelo entendimento, mas o de temperamento impulsivo exalta a loucura. É loucura. O que Sansão fez foi loucura. Ele tirou do zero, do nada. Ele cria isso no seu coração e como o coração pecador que se volta contra Deus tem a capacidade de maquinar o mal, não é? Então, nós vemos aqui um homem que é impulsionado pela vingança. Em 1 Tessalonicenses 5,15 diz: evitem que alguém pague mal com o mal, pelo contrário, busquem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Primeiro ponto, professor, bata nessa tecla sobre a ira, sobre a impulsividade e sobre a vingança. Aconselhe e, se possível for, extraia no momento da aula algo dos seus alunos. Possa ser que naquele momento Deus queira operar a cura, sim, seja no âmbito familiar, escolar, e isso pode inclusive salvar o ministério de algum dos seus alunos. Agora nós temos que frisar essa questão das apostas, né? O pastor Valmir vai dizer, fechando o subtópico, mas também o custo de pagar uma aposta. Quais os tipos de apostas na atualidade em que muitos estão perdendo? Tempo, dinheiro e vida espiritual. Olha, esse é um tema muito pertinente, né? O tigrinho está aí, as bets estão ganhando espaço e eu quero pontuar aqui algumas coisas que você pode trabalhar, professor, na sua aula. O perigo da ganância e do dinheiro fácil. Sim. As apostas alimentam o desejo de enriquecer rapidamente, sem esforço. O que a Bíblia aponta como uma armadilha espiritual? Provérbios 13:11. A riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem a ajunta com o próprio trabalho haverá a aumentar. Segundo, a ilusão da sorte e a falta de contentamento. As apostas dependem da sorte, enquanto o cristão é chamado a depender da providência de Deus e estar contente com o fruto do seu trabalho. Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas nunca ficará satisfeito com aquilo que ganha. Isso também é ilusão, disse o sábio Salomão. E eu trago um dado. Pesquisas internacionais de referência apontam como dado de monitoramento da saúde que mais de 15% das pessoas que sofrem com ludopatia, que é o vício em jogos, já tentaram suicídio. E isso tem ganhado espaço no meio evangélico. É lógico que essas pesquisas, às vezes, carecem de um aprofundamento para darmos a devida veracidade. Mas a Infordata informa que, em pesquisa, 41% dos evangélicos assumiram já terem apostado em algum momento. O princípio do trabalho diligente, em 2 Tessalonicenses 3:10, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto: se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. E como a ludopatia pode sorrateiramente chegar no coração do homem e fazer com que ele acredite que é possível viver disso, quando na verdade isso vai de encontro ao princípio que a palavra nos ensina. E por fim, a mordomia cristã. Lucas 16, versículo 11. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com riquezas deste mundo ímpio,
quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? O dinheiro que nós possuímos pertence a Deus. Usá-lo em aposta, né? Explorar as pessoas, porque esse sistema depende de um caminho muito explícito. Muitos terão que perder para que poucos ganhem. Isso viola a boa administração dos recursos. Sim. E vai de encontro à gratidão que nós devemos ter a Deus por aquilo que Ele provê em nossa vida. É isso mesmo, pastor Cristiano. E é extremamente contraditório que o Brasil, conforme dados recentes, seja o 5º maior mercado em apostas. Sim. Em 2025 tem investido 220 bilhões de reais em apostas e seja também um país onde 80% da população está endividada. Nós precisamos realmente combater isso. As apostas não são bíblicas, não há recomendação e muito menos aceitação. E um abismo chama outro abismo. Sim. Quem começa com as apostas acaba pedindo dinheiro emprestado, mentindo, enfim. Um abismo chamando outro abismo até que chega nesse estágio avançado de ludopatia. Ludopatia. Muito bem, amados. Que lição extraordinária, atual, né, com muitas aplicações práticas para os nossos alunos da EBD. É uma lição que nós vamos concluir na próxima, né? Porque na próxima ainda continuamos falando de sanção. Entretanto, nós temos importantes conclusões a fazer. Né, irmã Edileuza, pastor Cristiano, fiquem à vontade. Fique à vontade, irmã Edileuza. Primeira senhora. Tudo bem, na lição passada foram os pastores. Eu deixo aqui ao jovem, a você, meu irmão, você que está nos assistindo, que a vida de Sansão, ele nos chama. É um paradoxo de fraquezas, né? De força e fraqueza. Força física e fraqueza de caráter e espiritual. Um homem que começou, veio do ventre preparado, separado por Deus para uma grande missão, mas se deixou ser consumido pelo desejo, perdeu ali o voto que Deus havia prescrito de separado para servi-lo e caminhou ali para um fim trágico que nós vamos ver na próxima lição. Mas que nós possamos olhar para essa lição e extrair o cuidado que nós devemos ter quando vier a conquista, como saber lidar, como afastar-se do pecado, que é o desejo, aquilo que aparece saboroso, apetitoso, saber nos abster, para que nós possamos alcançar o que Deus tem para nossas vidas e que o Senhor nos guarde, que o Senhor guarde a sua vida, jovem, que o Senhor guarde a sua vida, professor, que o Senhor guarde a sua vida, você que está nos assistindo, dos desejos, das tentações que tanto está aqui ao nosso redor, nos jogos, nos relacionamentos, que a sua vida, que esta lição venha como uma reflexão, como algo que venha despertar em você esse cuidado com a sua vida espiritual e com essas armadilhas que possam surgir na sua vida, nas nossas vidas. Muito bem. Pastor Cristiano. Jovem, cuidado. A sua vitória pode se tornar um fracasso. E, por fim, professor, faça um desafio na sua classe. Sim. Que todos peguem os celulares e se alguém tiver algum aplicativo de aposta, vamos que fazer. desinstale. Desinstale em nome de Jesus. Imediatamente. Talvez você esteja salvando não somente uma vida, mas uma família inteira. Existem vidas se perdendo por conta disso. Que nós possamos aprender não somente com a força, mas também com a fraqueza de Sansão, entendendo que, se não vigiarmos, ainda que talentosos e vitoriosos, podemos acabar sendo derrotados. Excelente colocação, pastor Cristiano, irmã Edileuza. Na nossa próxima lição, nós vamos continuar estudando, inclusive, aquilo que é o tema da nossa arte visual aqui. Este momento final e decisivo de Sansão, a lição de número 10, será justamente entre vitórias e derrotas. Não perca, porque será uma bênção. Comenta aqui embaixo aquilo que Deus mais falou ao seu coração nessa lição e que Deus em Cristo te abençoe. Até a próxima.